Você já deve ter percebido quão fascinante é o mundo da inteligência artificial. Em 2023, a inteligência artificial tornou-se a palavra do ano, sendo até mesmo adicionada ao dicionário Collins, refletindo o interesse global nesse campo. No entanto, o que muitos não perceberam é que as IA já estavam entre nós muito antes disso. Lembra-se do icônico Pac-Man? Pois é, a inteligência artificial já desafiava jogadores há décadas. Mas afinal, em um mundo onde as IA já estão mais presentes do que nunca, como podemos abraçar suas possibilidades enquanto navegamos por suas ambiguidades? Mas afinal, por que um canal de semântica está falando sobre IA? A semântica é um ramo da linguística que estuda o significado das palavras, das frases e dos textos nas línguas naturais. A ambiguidade é a propriedade de algo que pode ter mais de um significado possível, dependendo do contexto ou da interpretação. Existem diferentes tipos de ambiguidade, como por exemplo, a lexical, que se caracteriza quando apenas uma unidade lexical é responsável pela dupla interpretação. A sintática, quando a ambiguidade é gerada pela estrutura da frase, e a ambiguidade por correferência, onde ela é gerada pelo fato de os pronomes poderem ter diversos antecedentes. Também existem tipos de ambiguidade geradas por atribuição de papéis temáticos, construção com gerúndio e ambiguidades múltiplas e de escopo. Dessa forma, esses três conceitos estão intimamente relacionados, pois a inteligência artificial depende da semântica para entender ou produzir as linguagens naturais, e a semântica precisa lidar com a ambiguidade, que é uma das características inerentes e inevitáveis das línguas naturais. Na teoria de aquisição de linguagem, Chomsky afirma que nascemos com uma capacidade inata para falar, e que nosso processo de aquisição se baseia em aprender as estruturas de linguagem e da gramática. Sabemos que hoje em dia as IAs estão muito bem habilitadas nesse processo de aquisição de linguagem. No entanto, a ambiguidade é um fenômeno que ocorre quando uma frase pode ter mais de um significado, e é neste ponto que o problema começa. As IAs são programadas para seguir regras e padrões específicos, e não possuem a capacidade de entender o contexto ou a ambiguidade de uma frase. Essas são projetadas para seguir um conjunto de instruções predefinidas e por isso não podem compreender a linguagem da mesma forma que os seres humanos. Como exemplo, pedimos para o ChatGPT traduzir uma frase ambígua lexical do português para o espanhol. Ele sentou na cadeira e quebrou o braço. Mesmo essa frase sendo ambígua, conseguimos compreender que o braço que foi quebrado foi o da cadeira, e não o braço da pessoa que se sentou nela. Mas, para o ChatGPT, os seres humanos são muito frágeis e capazes de quebrar o seu próprio braço ao se sentar, pois ele traduziu a frase para se sentou em la silla e se rompeu o braço. Se quisermos que a frase tenha o sentido de que o braço da cadeira foi quebrado, deveríamos utilizar o pronome le ao invés do se. Então a frase correta seria se sentou em la silla e le rompeu o braço. Com esses exemplos, podemos ver que a inteligência artificial não entende ambiguidade devido à sua natureza de processamento de dados, em que se baseia em padrões presentes nos dados fornecidos, sendo incapaz de diferenciar significados de palavras ou frases com múltiplas interpretações, enquanto os humanos podem inferir o significado com base no contexto e na sua compreensão de mundo.